Para falar de mercado financeiro e elevação dos juros, nós tivemos um impacto muito positivo hoje, desde a abertura dos negócios. O dólar chegou a testar a faixa dos R$ 5,11, agora sobe, voltou ao patamar dos R$ 5,20, alta de 0,27%. E a bolsa está oscilando muito, já teve momentos de queda aí do começo da tarde, agora sobe apenas 0,03%. A bolsa que foi favorecida pelo balanço da Petrobras, o lucro registrado aí no último trimestre e distribuição de dividendos. Mas para falar sobre esse movimento todo do mercado, as implicações aí relacionadas à economia, nós conversamos agora com o Luciano Rostanho, que é estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, boa tarde. Boa tarde. Bom, Luciano, a expectativa era de queda do dólar. O que está acontecendo com o mercado hoje? O mercado virou na sessão da tarde. Eu acho que há preocupações com a política fiscal, né, com as contas do governo, em meio a esse apetite por mais gastos por conta da eleição do ano que vem, e isso está trazendo aí um desconforto para os investidores e neutralizando o impacto positivo da alta dos juros que o Banco Central promoveu ontem. Agora, em relação à alta dos juros, o mercado fez uma avaliação até positiva. Ele teve um comunicado mais duro também, já sinalizando aumento de 1 ponto na próxima reunião. Então, a taxa já iria para 6,25% ao ano. E aí começaram as apostas, ou foram reforçadas as apostas de uma taxa básica no final do ano, na faixa dos 7%. É essa a sua previsão também? Sim, a nossa previsão é de mais uma alta de 100 pontos base na reunião de setembro. O Banco Central apontou para esse movimento. O Banco Central se mostra bastante preocupado com os choques de preços que a gente vem sofrendo nos últimos meses e o potencial de desancoragem das expectativas de inflação. Então, a inércia de inflação é alta no país e o Banco Central, então, está promovendo essa alta, até pode-se dizer, agressiva de juros para conter a inflação e colocá-la de volta na trajetória da meta no ano que vem. A gente também trabalha com uma Selic estacionando num patamar de 7%, que seria ligeiramente acima do nível neutro, ou seja, que promoveria uma pequena contenção do crescimento econômico. É exatamente isso, Luciano. Há uma certa preocupação com a possibilidade de essa elevação dos juros para conter uma inflação que não está diretamente relacionada ao consumo possa dar uma freada na economia quando ela está engatando um movimento mais firme de recuperação. Você acha que tem esse risco de dar uma freada? Olha, como eu disse, a taxa de juros deve ir apenas para um nível ligeiramente acima do neutro. O neutro é aquela taxa que nem desacelera, mas também nem acelera a atividade econômica. A razão do Banco Central estar promovendo essa alta de juros e a expectativa de levá-la para ligeiramente acima do neutro é em função dos choques de preços que o país vem sofrendo. Primeiro foi um choque de preços de alimentos, depois preços de combustíveis e agora, mais recentemente, de energia elétrica. Então, com esses choques, a inflação está bem acima do centro da meta e deve terminar o ano bem acima do centro da meta. Então, isso gera uma preocupação de que, com a inércia inflacionária, a inflação não convirja para a meta no ano que vem. Então, o Banco Central está promovendo essa normalização da política monetária de forma a evitar esse risco aí de uma inércia maior da inflação e, consequentemente, da inflação não voltar a ficar na meta. Então, mas não vejo, do ponto de vista da política monetária, gerando uma desaceleração pronunciada da atividade. Eu acho que a questão fiscal ela é um fator maior de risco, pensando para o potencial de crescimento do país, né, a percepção de que os gastos públicos podem voltar a crescer a um ritmo acelerado e a dívida pública voltar a se elevar, gera desconforto e acaba levando aí os investidores a ficarem mais cautelosos em relação ao país.
Exatamente isso acaba tirando aí o que se pode ter de fator aí para conter também a inflação, que é exatamente a baixa do dólar, não é? Porque em princípio você tem os juros mais altos, aumenta a atratividade para o investimento aqui no Brasil, e aí essa entrada maior de recursos ajudaria na acomodação do câmbio, que nós até tivemos esse ensaio aí hoje durante boa parte do dia, mas de repente o dólar virou exatamente por essas questões fiscais, e são muitos ruídos simultâneos, né? Tem essa questão do parcelamento dos precatórios, tem a ampliação do Bolsa Família que está em meio em aberto, qual vai ser o valor, tem agora o Senado podendo aprovar um refis, né, que tira fôlego financeiro do governo, tem outras propostas de gastos e não cabe tudo no teto de gastos, mesmo que o governo conte com uma folga, não é? Exatamente. Essa é a preocupação, é haver uma fragilidade uma fragilização do arcabouço fiscal do país, né? E com isso colocar a dívida pública numa trajetória insustentável. Então, todos esses ruídos, essas incertezas, hoje, por exemplo, fizeram com que o dólar invertesse a trajetória e passasse a subir no país, né? Então, justamente neutralizando esse esforço do Banco Central de subir juros para controlar a inflação e que se esperava que pudesse dar suporte para o real. Agora é acompanhar, né, a evolução de todo esse noticiário aí para ver qual o impacto possível no mercado financeiro. Eu agradeço muito a participação do Luciano Rostanho, que é estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.